A Sabrina Carpenter não viralizou só por causa das músicas. Ela viralizou porque ela construiu uma personagem. Ela construiu uma personagem que é delicada, que é provocante, que é meio boneca, meio diva pop. E tudo isso através do quê? Da vestimenta. Se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita, já se inscreve, já curte o vídeo. Sim, curte porque eu já sei que você vai gostar, já tenho essa confiança em mim. E não se esqueça de se inscrever porque eu te garanto que tem muitos vídeos de análise de estilo por vir. Já tem alguns no canal e estão por vir muitos mais. Então eu garanto que você não vai se arrepender. Então se inscreva aí enquanto eu passo o meu gloss. Retoco, né? No começo da carreira da Sabrina, ela ainda era vista como uma adolescente, até porque ela era. Então, a sua vestimenta era isso. Era uma coisa bem de adolescente, sem de fato nenhuma informação de moda. Era uma coisa casual, confortável, calça jeans, camisetas estampadas, looks mais confortáveis, mais comfy, mais assim, sem realmente nada demais, nada diferente do que você vê meninas na sua cidade provavelmente usando. Era uma coisa simples pro dia a dia, de realmente uma atriz da Disney que se vestia de forma normal. Mas aos poucos ela foi entendendo que estilo não é só sobre roupas bonitas, até porque uma calça jeans, uma camiseta estampada é uma coisa que é bonita, não é feio de se ver. Só que ela entendeu que para realmente marcar a diferença, ela precisava contar uma história através das suas roupas. Se você quer de fato assim, alavancar a tua carreira, fazer diferente, você precisa usar a roupa de maneira estratégica e foi o que a Sabrina fez. Ela entendeu que ela precisava contar uma história e ela começou a contar uma história bem diferente da qual ela começou a contar com aquelas camisetas e aquelas calças jeans que não faziam realmente nenhum sentido com a história, com a personalidade dela. Hoje a Sabrina se veste como uma boneca saída dos anos 2000, uma versão um pouquinho mais moderna de uma boneca saída diretamente dos anos 2000. Mas ela sempre tem uma pitada de sensualidade, às vezes de maneira bem ousada, às vezes de maneira mais sutil. Mas é esse traço do estilo dela, dessa coisa mais bonequinha, mais fofa, com uma coisa mais sensual, é o que faz o estilo dela tão magnético. Essa dualidade é o que chama tanto a atenção das pessoas. Essa combinação de uma coisa um pouquinho mais, até mesmo mais infantilizada, com esse toque mais, com essa pitada um pouquinho mais sensual, um pouquinho mais ousada, parece uma coisa contraditória, só que é justamente por ser uma coisa meio contraditória que o torna, de fato, tão interessante. Ela, de fato, brinca com contrastes o tempo todo. Então, bora analisar os elementos que mais definem o estilo da Sabrina Carpenter hoje. E o primeiro elemento de todos são as cores que ela usa. Se você parar para analisar as cores que ela usava no começo da carreira dela e as cores que ela usa hoje, ela claramente teve aí um estilista, uma consultora de imagem, porque antes ela usava umas cores que deixavam ela muito, assim, muito branquinha demais, muito pálida. E agora ela usa tons mais claros, tons mais pastéis, como por exemplo azul, bebê, rosa claro, amarelo manteiga. Então são cores assim que inclusive são mais cores de princesa, que remetem a essa feminilidade clássica. Só que o que ela faz para quebrar com isso, ela opta por usar cortes curtos, transparências, corsets que quebram com essa aparência tão inocente. Se ela usasse essas cores em vestidos longos ou coisas assim mais de princesa, ela ficaria com uma imagem super, super, super inocente. Só que ela quebra isso com cortes curtos, transparência, etc, etc. Segundo ponto muito assinatura do estilo da Sabrina é as mini silhuetas e os comprimentos bem curtinhos das roupas que ela usa. Ela sempre tá com roupas geralmente bem curtinhas, seja um vestido tubinho, seja uma mini saia, tudo ela usa de forma bastante curtinha, até porque realmente valoriza mais ela porque ela é bem baixinha, então usar mini saia, usar vestidos mais curtos, realmente alonga a silhueta dela, então é uma coisa que favorece ela e é uma assinatura total do estilo dela. Ela sempre, sempre, sempre está com as pernas à mostra e com um salto desse tamanho nos shows dela. E tanto nos shows como no seu dia a dia ela tá também com saltos bem grandes. Então é uma assinatura dela estar quase sempre com as pernas à mostra e usar
comprimentos comprimentos curtos e mini silhuetas. Terceiro ponto que faz do estilo da Sabrina Carpenter tão ela e tão icônico são as referências Y2K que ela tem e também aquela coisa demais de menininha fashion, né? De pegar, de usar laços, babados, sapatos Mary Jane com salto, tudo mais. Tudo isso, todos esses elementos que a gente associa a umas roupas mais infantis ou até mesmo colegiais, mas ela traz com essa releitura que muda por causa dos tecidos nobres, porque ela faz um styling bem mais maduro, então ela quebra com elementos que são um pouquinho de uma mulher um pouco mais madura, mas ela usa esses elementos mais infantis, digamos assim. Mas assim, ficaria uma feminilidade meio caricata se não fosse muito bem pensado. Tem um styling atrás da Sabrina Carpenter que é muito, muito bem pensado, porque se fosse outra pessoa usando e não soubesse como quebrar com essa coisa mais infantil, seria uma coisa bizarra, estranha, mas ela tem uma construção de imagem muito bem feita. Quarto ponto que faz o estilo Sabrina Carpenter tão Sabrina Carpenter são os corsets e também as silhuetas ampulheta. Se você parar para perceber, ela sempre tá com roupinhas bem justinhas, que definem bem o corpo dela, e isso remete inclusive muito à era vitoriana. Então, por isso que eu falo que muitas vezes eu sinto que é até quase como uma crítica a quando a feminilidade era extremamente controlada pelas pessoas, pela sociedade, pelo patriarcado, porque corset era uma coisa que já teve muito, assim, digamos, mitos e histórias de que era quase uma tortura para as mulheres usarem os corsets. E a silhueta ampulheta, se você vai olhar a história da moda, a história dos vestidos da era vitoriana, sempre eram vestidos bem ampulheta, que marcavam muito a cintura, que tinha que ser essa coisa bem justinha, depois, sabe, destacar muito a cintura. Então, ela tem muita coisa, tanto pega referências tanto da era vitoriana, acredito eu, como também dos anos 50, onde também tinha novamente essa coisa um pouquinho da era vitoriana, né, de cinturas bem marcadas. Então, acredito que realmente ela pega não só coisas referências Y2K, como coisas também bem vintage, porque ela tem uma carinha também bem vintage mesmo. Não tanto quanto, por exemplo, a Lana Del Rey no começo da carreira dela, mas a Sabrina Carpenter, ela tem tanto referências Y2K como referências dos anos 50, da era vitoriana, então por isso que não é tão vintage quanto a Lana Del Rey parecia no começo da carreira dela. Quinto ponto que torna o estilo da Sabrina Carpenter ela, que vai além da vestimenta, é o styling que ela faz no cabelo e o que ela faz com a maquiagem. São dois traços que todo mundo associa com a Sabrina Carpenter. O jeito que ela molda o cabelo, a franjinha de lado que ela tem, que ela usa uma franjinha pro lado assim, que ela molda e deixa bem pro ladinho assim, que é uma coisa super bonita, super delicada. Aquela maquiagem meio retrô, que tem um pouquinho de Bridget Bardot, que tem até um pouquinho de referência a Britney Spears, por isso que eu falo, ela brinca muito com os anos 50, ao mesmo tempo com referências Y2K, e ela, assim, o que ela mais gosta, isso é evidente pra todo mundo, é encher a cara de blush, porque isso novamente remete a uma coisa super feminina. Ai, meu Deus, quase caiu o celular. É uma coisa super feminina, é uma coisa super de boneca. Ela gosta dessa aparência de boneca, de uma menina super, assim, até que se você bota o olho nela e pensa, nossa, que menininha frágil. Aí você vai ver as letras dela e não tem nada de frágil. A Sabrina não apenas se veste bem, ela entendeu que a moda vai muito além de você estar bonita. Ela usou a moda como, além de ela estar sempre bonita, ela entendeu que ela precisava contar uma história, que precisava ser uma extensão da música dela, que precisava contar uma história, que precisava encarnar uma personagem fashion, e foi exatamente o que ela fez. E essa estética super feminina, super, até, em alguns momentos até mesmo infantilizada, poderia facilmente cair na armadilha que a indústria impõe às mulheres, de sempre aparentarem dóceis, frágeis, super controladas, até mesmo vulneráveis. Porém, com a Sabrina acontece o oposto, porque ela que é a dona da própria narrativa, ela que
usa isso como contraste, como crítica. E uma vez que você vê os shows dela ou ouve alguma música dela, você percebe que é frágil e de doce, não tem absolutamente nada, porque toda música ela nossa, não sei falar, esculachando algum homem. Então não tem nada de frágil nela, é só na imagem que ela brinca muito com esses contrastes. Sim, ela se veste que é uma boneca, sim, ela é pequena, ela é loira, com carinha de anjinho, mas canta músicas afiadas, debochadas, muitas vezes detonando os homens, expondo relações problemáticas, se colocando na posição de poder. E essa é a sacada da construção de imagem da Sabrina. Enquanto a imagem dela, ela usa isso como uma ironia, né? Enquanto a imagem dela sugere uma imagem mais frágil, mais dócil, as letras sugerem totalmente o oposto, sugerem independência, crítica, inteligência, humor ácido. Então, o que a Sabrina fez foi se apropriar de tudo isso que já é imposto nas mulheres, que é para elas serem super dóceis, frágeis, vulnerável, fofinha, quietinha, e ela usa as imagens, só que nas letras, nas composições, e até mesmo no palco, as coisas que ela faz no palco, e quem gosta dela sabe o que ela faz, ela sugere totalmente o oposto. Ela se mostra como uma mulher que está no poder da própria narrativa, mas ela pegou uma coisa que é imposto na indústria para todas as mulheres, não só na indústria, como na vida no geral, pegou isso e deu um twist, digamos assim, deu um giro nisso e fez a sua própria narrativa. E por isso que a Sabrina Carpenter é tão amada, embora ela muitas pessoas criticam porque ela se sexualiza muito, mas as pessoas não entendem que ela tá no controle da própria narrativa. As pessoas acham, tá sendo for... Gente, ela tá no controle da própria narrativa. Ela está fazendo tudo propositalmente. Muita gente critica, mas eu acho que o que ela tá fazendo é brilhante. E é isso, essa aqui é a minha análise da Sabrina. Eu acho que uma vez que você entende usar o seu estilo com intenção, a sua vida pode mudar completamente, como aconteceu com ela. E então, é muito importante que a gente não só vista as roupas, que a gente vista com propósito, com intenção, com um significado. Não só colocar roupas em cima, assim, só pra não passar frio. As roupas têm que ter um propósito. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, pelo amor de Deus, não esqueçam do joinha. Obviamente, comentem aqui embaixo de qual outra pessoa vocês gostariam de ver uma análise. Se vocês gostaram dessa análise, me deixem saber. Eu quero também saber qual a opinião de vocês sobre a Sabrina, sobre o estilo dela, sobre a construção de imagem dela. Enfim, quero saber a opinião de vocês. E não se esqueçam, obviamente, de se inscrever no canal, que a gente posta segunda, quarta e sexta. Um beijo, até o próximo vídeo.